Hoje o Saúde em Prática vai tratar da gota, uma doença inflamatória que atinge as articulações. As crises de gota costumam ser conhecidas pela intensa dor que causam. Veja o que fazer para abreviar a duração da inflamação, prevenir as crises e conviver com a doença com qualidade de vida. É agora no Saúde em Prática. A gota é uma forma de artrite ligada ao excesso de ácido úrico no sangue. Mas isso não quer dizer que ter alta concentração de ácido úrico é igual a ter gota, já que apenas uma pequena parte das pessoas nesta condição desenvolve a doença. Então, quais são os causadores dessa inflamação? Quem nos responde é o reumatologista Júlio Horta. A gota é uma doença de depósito de ácido úrico nos tecidos, principalmente nas articulações. Tá? Então, o excesso de ácido úrico no sangue pode fazer com que esse ácido úrico se precipite nos tecidos, principalmente nas articulações, causando a artrite da gota. Na verdade, essa é a causa principal. Existem dois tipos de pacientes de gota. Os pacientes que têm uma diminuição da excreção do ácido úrico, esses contam por quase 90% dos casos de gota, tá certo? E o outro, um excesso de produção de ácido úrico, isso na verdade conta por 10, um pouco menos de pacientes que são originários, portadores da gota. A incidência maior acontece no homem na quinta década da vida, é a grande incidência da gota. A mulher é mais raro, a mulher no pós-menopausa, ela aumenta um pouco essa incidência de gota. E a nossa equipe de produção foi conversar com o Jackson, diagnosticado com gota há 20 anos. Vamos ver. Minhas crises de gota geralmente são nos membros inferiores, né? Na maioria das vezes, joelho e tornozelo. Eu tenho pouco no cotovelo, nas outras articulações. Começa como uma pequena torção, parece que você torceu o tornozelo, pisou errado. 2 dias depois, você descobre que é gota. O que eu posso dizer é que gota é sinônimo de dor. E ela realmente me incapacita. Eu simplesmente não consigo andar, na verdade não consegue nem respirar direito, de tanto que dói. Episódios súbitos e graves de dor marcam as crises de gota. Elas acontecem com muita rapidez. Você pode ir dormir bem e acordar no meio da noite com intensa dor. Essa dor é causada pelos cristais de ácido úrico depositados nas articulações e que geram inflamação. Quem tem gota em uma articulação não vai necessariamente tê-la em outra. Normalmente, a inflamação afeta uma articulação por vez. A gota é uma monoartrite. O que é uma monoartrite? É uma inflamação em uma articulação, normalmente numa grande articulação, no dedo do pé, nos joelhos, tá certo? Cotovelos, nos punhos, mas basicamente em grandes articulações. O sintoma clássico é o sintoma da inflamação, é a flogose, quer dizer, é a junta quente, dolorida, dor, calor, tumor e rubor, a vermelhidão da junta. Então esse é um sintoma clássico, tá certo? O sofrimento é grande, a pessoa não consegue andar, não consegue pôr o pé no chão. Os tofos, a gente vê os tofos, o que são os tofos de gota? São depósitos de ácido úrico nos tecidos. Isso acontece na gota crônica, depois de 5, 10, 15 anos de doença, esses depósitos de ácido úrico vão se assestando nas articulações e nos tecidos, fazendo os tofos de gota. O diagnóstico de gota é clínica, eminentemente clínico, e o ácido úrico é o exame que se pede, tá? O ácido úrico alto, acima de 7 no homem, acima de 6 na mulher, numa crise de uma monoartrite, um quadro súbito, fica muito claro o diagnóstico da gota. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como é feito o tratamento e qual a relação da gota com outras doenças. É daqui a pouco, no Saúde em Prática. A minha dica para a população hoje é mais direcionada para o público de idade mais avançada.
Particularmente esse extrato da população é quem mais pode se beneficiar dos exercícios resistidos, desde que sejam feitos com orientação de um profissional que vai saber orientá-lo acerca do melhor trabalho a ser feito, particularmente prevenindo o excesso de perda de massa corporal, sobretudo de massa muscular. Isso garante para eles autonomia e independência nessa faixa de idade. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre a gota. E a gota pode tornar-se crônica e até afetar mais de uma articulação. Se a doença não for controlada, as crises tornam-se mais frequentes e podem lesar as articulações, gerando rigidez e limitação dos movimentos. Além disso, o agravamento da gota pode levar a complicações renais e ao aumento do risco de infarto, AVC e hipertensão. Para saber mais sobre essa doença inflamatória, a nossa equipe de produção foi até o consultório do reumatologista Júlio Horta. Vamos ver. As lesões causadas pela gota são as lesões agudas, tá certo? A inflamação numa articulação, se ela não for tratada e se isso se repetir cronicamente, logicamente vai havendo lesões na cartilagens. É clássico o quadro da poliartrite gotosa, quer dizer, o paciente vai tendo crises e crises de gota e aquelas articulações elas podem até se deformar de tanta inflamação que acomete. A gota é uma doença metabólica, o ácido úrico aumentado é uma alteração do metabolismo, das purinas, das proteínas. E é comum o paciente gotoso ele apresentar também outras alterações metabólicas. Quais são? Hipertensão arterial, colesterol alto, triglicérides alto, glicose alta, diabetes. Um quadro mais assim drástico que a gente tem que ficar de olho normalmente é a alteração renal, a alteração ou por depósito de ácido úrico nos rins, a insuficiência renal por ácido úrico pela gota, isso é comum, ou até mesmo pelo tratamento. O paciente toma muito anti-inflamatório, tá certo? Isso vai agredir os rins. Isso é uma alteração secundária da gota. O tratamento da gota é medicamentoso e deve ser avaliado para cada caso. Há pessoas que não necessitam de medicação, já outras precisam tomar pelo resto da vida. Os efeitos colaterais dessas drogas não podem ser desconsiderados. É importante conhecê-los para saber o que fazer se surgirem problemas. A orientação médica é fundamental. O tratamento da gota ele se baseia em duas etapas. Logicamente, o primeiro é o tratamento da crise. Ninguém consegue ficar com uma crise de dor daquela por muito tempo. Então, você tem que eliminar a crise. Você abranda aquela crise, você tira a pessoa da crise. Aí você passa para um outro estágio que na maioria dos casos, a gente entra com uma substância ou duas substâncias combinadas que vão diminuir a produção do ácido úrico e aumentar a excreção. A pessoa elimina mais o ácido úrico, você faz com que esse ácido úrico diminua no sangue. Então são dois tratamentos distintos, o da crise e o da intercrise, onde você vai ter que abaixar aquele ácido úrico para um nível que normalmente hoje está estabelecido pelo Colégio Americano de Reumatologia, abaixo de 4 a gente consegue diminuir bastante as crises, o efeito das crises naquele paciente. Os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios hoje em dia são bastante conhecidos, a gente tem que tomar muito cuidado na fase aguda, principalmente com o estômago, tá certo? Em médio e longo prazo, o uso de anti-inflamatórios nos leva a bastante preocupação em relação aos rins, afetar os rins e aumento da pressão arterial. Então você tem que tomar esse cuidado, o médico tem que saber bastante bem sobre a interação dos medicamentos e os efeitos colaterais das drogas quando você vai tratar um caso crônico como é a artrite da gota. Agora vamos conferir a segunda parte da nossa conversa com o Jackson. Ele mostra que é possível conviver com a doença com qualidade de vida. Vamos ver. Aonde eu mais me cuido é na alimentação. Eu procuro não comer fora de casa.
Então não comer condimentos diferentes, né? Todo restaurante tem lá os seus condimentos, não sei o quê. Isso é terrível para a gota. Se você extrapolar um pouquinho o limite da alimentação, só um pouquinho, a crise vem. O fato de eu ter gota fez com que a minha família tivesse uma alimentação mais saudável. E a minha família colabora, se não fossem eles, acho que eu estaria o tempo inteiro com gota. Muito legal o exemplo do Jackson, né, gente? Ter bons hábitos alimentares é fundamental em qualquer doença. Todos sabem da importância da dobradinha, atividade física e boa alimentação para a manutenção da saúde. E não é diferente para quem tem gota. Exercícios leves são recomendados para o controle dos níveis de ácido úrico e quanto à alimentação, se for inadequada, pode até desencadear uma crise. Controlar o peso e a ingestão de bebidas alcoólicas também é fundamental. Chegou a hora da opção saudável. A gente sabe que o alimento principal que pode aumentar o ácido úrico no sangue são as proteínas. Quais são os alimentos de proteína? As carnes, os frutos do mar, os miúdos, tá certo? Então, a gente pede para evitar o excesso. Você não se suspende mais como antigamente, não pode mais comer carne, não é assim. Hoje a gente libera, mas com um certo cuidado, com certo, com bom senso, você permite que se coma praticamente tudo. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!